Primeiro, a senhora tem defendido plantação de cannabis em residências para uso medicinal. Perfeito. Para ficar claro. A senhora não tem medo disso virar uma situação desenfreada? Olha, o que acontece? De abrir a porta para tráfico, para plantação? Para quem não, né, para quem está nos escutando e não sabe, a cannabis popularmente é conhecida como maconha, mas tem esse nome científico cannabis. Ela é uma droga. E como toda droga, ela tem contraindicações, ela tem reações adversas, ela precisa de uma regulamentação por causa de tudo isso. O que muita gente talvez não saiba... a regulamentação do uso da maconha? O que muita gente talvez não saiba é que a cannabis, ela também é um remédio. Como os remédios são drogas, e essa droga também é um remédio. Ela é um remédio que tem se mostrado incrível para coisas como, por exemplo, a epilepsia refratária. A gente viu casos de crianças que tinham centenas de convulsões por dia, reduzia esse número de convulsões a 2, a 3, a nenhuma. Então, imagine a qualidade de vida dessa família e de uma criança voltando a andar, voltando a aprender a falar. Epilepsia, Alzheimer, Parkinson, até câncer. Antes se achava que só funcionava para os efeitos da quimioterapia, mas já há pesquisas avançadas que dizem que tem até o efeito antitumoral para tratar mesmo o câncer, né? Então, é uma realidade na medicina no mundo hoje. E aí a gente tem 2 debates para trazer aqui para o Brasil. A primeira é esse debate do acesso à saúde. Hoje já é legalizado o uso medicinal da cannabis. Se você for na farmácia, existe um remédio chamado Mevatil e ele custa mais ou menos R$3.000. Só que no nosso país, metade da Exato. No nosso país, metade da população vive com R$400 e o medicamento custa R$3.000. Então, eu estou também nessa comissão na Câmara, a gente está debatendo como deselitizar o acesso à saúde nesse ponto, porque hoje o uso medicinal já é permitido, a Anvisa reconhece, tem um remédio na farmácia, ou você compra esse remédio ou importa, mas só quem tem muito dinheiro. E aí essa proposta do plantio, por exemplo, ela é regulamentada, ela é com autorização da Anvisa e ela é muito viável, não é à toa que várias decisões judiciais no país inteiro estão aparecendo, fazendo essa autorização regulamentada, com vistoria, com acompanhamento da Anvisa, com receita médica, para permitir tudo isso. Para não falar no debate econômico, né, BG? Eu não sei se vocês sabem, mas nosso país tem clima e solo absolutamente favoráveis para a plantação. Aqui tem dessas coisas. Tem dessas coisas. E o que está acontecendo? A cannabis medicinal é uma realidade no mundo. E o debate é se a gente vai ser importador ou exportador. Eu acho que não sei se vocês concordam, mas a gente não está em posição de abrir mão de mercado aqui no Brasil. Então, né? A senhora deve ser favorável à legalização do jogo também, né? Dos jogos do cassino, por exemplo. Eu acho que essas coisas têm que ser regulamentadas, porque são coisas que na prática acontecendo deixam... O deputado é capitalista, vocês viram aí? Não, eu sou a favor de... Ao contrário, eu estou defendendo que o Estado regulamente, BG. Não que isso não possa ser debatido também no capitalismo, está, mas a questão é, o Estado deixa de arrecadar, fica uma coisa sem regulamentação e criança entrar em lugares assim, ter acesso a coisas assim, porque o tráfico não vai ter essa ética, o crime não vai ter essa ética de o que é que pode e o que é que não pode, né? Teve algumas votações importantes e de grande repercussão esse ano, no ano passado no Congresso, né? Como por exemplo a prisão em segunda instância, pacote anticrime, fundo partidário, e a senhora teve algumas posições políticas, como por exemplo apoiou o fundo partidário de 2 bilhões, foi contra a prisão em segunda instância, não é isso? E o pacote anticrime. Qual a influência ideológica do partido, não digo nem ideológica, mas qual a influência do partido nas decisões da senhora no Congresso, se a senhora tem tido liberdade aí para votar com a sua cabeça e não necessariamente sendo obrigada aí pelo PT? Vamos por partes, né? Sobre a prisão de segunda instância, na Câmara ainda vai ser assunto. Inclusive a comissão está instalada e eu, inclusive, faço parte dela. Vou lá defender a Constituição, né? Defender como o STF afirmou, o que tem acontecido, o que estava acontecendo antes era inconstitucional. Ou seja, contra a prisão em segunda instância. Sim, eu acho que as pessoas têm que se defender até onde a Constituição diz que sim. E não é suficiente, deputada? Não, inclusive a taxa de reversão de decisões de condenações no STF e no STJ, quem mais consegue é a Defensoria Pública, ou seja, tem muitas pessoas vulneráveis que são condenadas e que lá conseguem provar que não deveriam ter sido condenadas, né? Diz que é isso que a gente vai debater na comissão. Sobre o fundo partidário, né? Eu fui contra o aumento que estava sendo proposto, porque queriam quase dobrar o fundo. Mas fui a favor de que fosse aprovado nos termos que o governo mandou. Mas foi contra a redução? Fui contra o aumento. Mas foi contra a redução? Eu fui contra a extinção. Tinha propostas de reduzir de uma forma que era meio que acabar com o fundo. O fundo é muito importante, sabe por quê? Sem o fundo, a democracia custa dinheiro, né? E a democracia precisa ser financiada. Se ela não for financiada por um fundo desse tipo, ela é financiada, por exemplo, por grandes empresas. E quem vai
quem as grandes empresas vão querer financiar? Quem vai defender os direitos das grandes empresas, né? Então, sem uma política de financiamento público, a chance de um trabalhador, de uma pessoa que defenda os direitos de classes mais vulneráveis, de pessoas que são desempregadas, de pessoas que têm deficiência física, é muito pequena uma pessoa se eleger, é muito pequena a chance de uma pessoa assim se eleger se não tiver um fundo. Só quem se elege é, enfim, candidatos que têm o apoio de empresários que banquem essas campanhas. E para você ter ideia do impacto desse fundo, não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos 15% de mulheres na Câmara. Na última legislatura eram 10%. Apesar desse número pequeno, de 2014 para 2018 foi o maior salto. A gente tinha passado mais de 20 anos para chegar de 0 a 10 e em 4 anos aumentou 50%. E sabe o que foi? Foi uma decisão da STF dizendo que o fundo partidário tinha que ser investido nas mulheres de forma proporcional. Um percentual específico. Exato. Se tem 30% de candidatura, tem que ter 30% de financiamento. Então, se não fosse esse fundo, a gente ia estar possivelmente até regredindo na participação das mulheres na política. E aí a minha posição sobre esses temas todos, a gente debate na bancada do partido, mas a gente também tem liberdade de divergir. Obviamente, no que não for temas em que o partido feche questão, né? Por exemplo, na reforma da Previdência, o partido fechou questão. Assim como o PDT, o PSB fechou questão, e os parlamentares que, nesse caso, divergiram, estão respondendo em comissão de ética, etc. Mas não é em todo tema que um partido fecha questão, ou seja, que sua direção se reúne para vincular um posicionamento. Então, já teve alguns momentos em que eu divergi do partido sem que isso tenha sido um problema e de forma que isso seja até dialogado com a liderança da bancada. É mais ou menos assim que funciona a orientação partidária. Bom, como foram dois Brunos, diga, Bruno. Bruno vai fazer a pergunta. Eu queria deixar 3 assuntos. A gente chegou, estouramos o tempo, já falou 30 minutos que a gente conversa. Eu gosto de vir aqui, VG, me chama mais. Chama mais. Eu gosto eu assisto muito seu programa, sempre que eu tenho Natal. Eu queria fazer um elogio à senhora. Eu fiz esse elogio esta semana aqui, porque gostando ou não dos políticos de esquerda, eles têm coragem, mesmo recebendo críticas, de vir conceder entrevista. Enquanto os de direita eu fico fazendo biquinho e sequer debate, né? Não, para mim é uma oportunidade, BG. Para mim é uma oportunidade.